Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Muito boa tarde, muito boa tarde. Luz e paz aí ao seu coração, muita alegria, né, para a sua vida. Que Jesus possa encontrar mais uma vez nas suas doces vibrações um ambiente de paz, de serenidade e bem-estar. E se não tiver, com certeza vai ficar. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje um pouquinho mais tarde, de manhã infelizmente a gente não pôde gravar por causa da viagem para os Estados Unidos, né? Mas graças a Deus já estamos online aqui com o coração, com muito carinho, para a gente conversar um pouco mais sobre a importância da gratidão. Gente, nos últimos dias nós temos falado muito intensamente a respeito da gratidão. Não por acaso, a gratidão é apontada como a principal ponte que nos liga imediatamente a vibrações superiores. Nós sabemos, né, meus amigos, que quando nós amamos, né, de verdade, não da boca para fora, mas quando a gente começa a desenvolver uma sensibilidade a partir do nosso sentimento, as vibrações que a gente emite, elas ficam mais sublimes. O problema é que muitas pessoas falam, mas como que eu vou dar conta de fazer isso? Eu estou com tanto problema, né? Estou tão angustiada, com tantas dificuldades, que nem rezar eu consigo. Muitas pessoas chegam a falar isso. Às vezes eu não consigo nem dormir. Muitas vezes eu queria fazer uma escolha para a minha vida, mas eu estou tão indecisa, que a sensação que eu tenho é que não sai do lugar. Então muitas pessoas acabam ficando um pouco associadas, né, a esse estado de espírito um pouco limitador e, consequentemente, ficam sem saber por onde começar. É aí que entra a gratidão. Gente, é impressionante como a prática da gratidão nos liberta de pensamentos negativos. É impressionante como você parar para agradecer a Deus por alguma coisa maravilhosa na sua caminhada, como te traz de volta um pouco de paz. Quando eu fazia visita nos hospitais em Belo Horizonte, em especial, né, lá no pronto-socorro, no João 23, era muito interessante porque eu vi, né, várias vezes pessoas que estavam praticamente desencarnadas do ponto de vista físico, né, porque chegavam fisicamente muito afetadas por acidentes automobilísticos, problemas graves de saúde. Eu fazia visitas no CTI e no UTI, então a gente aplicava os passes, fazia as preces e eu conversava muito com os parentes. E graças a Deus, alguns desses pacientes retornavam e coincidia com o dia da nossa visita. Então, com alguns deles eu conseguia conversar. E, gente, é impressionante. A maioria deles que depois saía eram aqueles que, ao voltarem à consciência, experimentavam a sensação de gratidão. O principal sentimento não era revolta pelo que aconteceu. Por exemplo, não era assim, que droga, que coisa horrível, tive um acidente. Não, era assim, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus, apesar de tudo, eu consegui, né, permanecer em paz. Graças a Deus, meu filho está bem. Graças a Deus, sem se dar conta, no momento de dor, a gente dá vazão ao que a gente guarda dentro de si. Então, era muito nítido, né, como alguns companheiros, mostrando a sua gratidão a Deus, né, por não ter acontecido pior, de alguma forma, se protegiam e se elevavam, né, a uma vibração superior, até para poder retomar suas existências, retomar a sua vida. Nosso Jerônimo Mendonça, que a gente sempre gosta de contar aqui as histórias dele com todo carinho, lembra-se, Jerônimo, durante muito tempo, fazia palestras, teve uma artrite reumatoide horrível, fundou casas espíritas, viajava o Brasil todo em cima de uma maca, praticamente cego, com angina no peito, estimulava as pessoas ao otimismo, com bom ânimo e fazia humor da sua própria condição, né? Aliás, o próprio Jerônimo conta uma história muito engraçada. Ele dizia que ele tinha muitos irmãos, tinha 8 irmãos, né? E a mãe dele falava, Jerônimo, você sabe que eu estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação. Ele disse, mas por quê, mãe? Ora, Jerônimo, você tem 8 irmãos, certo? Sim, certo. Você, Jerônimo, é o único, né, que não pode andar, correto? Correto. Então eu não consigo entender, sendo o único que não pode andar, por que você é exatamente o único que não para em casa? Porque você vive viajando. E Jerônimo contava isso com a maior alegria, né, dizendo, mas mãe, minha alma é livre para eu ir aonde eu estiver. Então nem parecia um homem que precisava tomar morfina para controlar a própria dor. Era um homem que conversava com as pessoas por telefone, fazendo atendimento fraterno, estimulando pessoas que estavam fisicamente muito melhores do que ele, mas não tinham um décimo da paz da sua alma. Então, meus amigos queridos, agradecer te protege das queixas, te protege do pensamento negativo e te eleva a Deus. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, né, vespertina, quer te convidar uma vez mais. Pelo que você pode agradecer? Exatamente agora. Vamos treinar. Sistematicamente, eu vou fazer pílulas sobre gratidão, porque isso é um treino, né? Não adianta
adianta. Ah, Ricardo, você já falou disso outras vezes. Sim, mas você está praticando a gratidão? Sua vida já se transformou? Você já é um ser iluminado? Se a resposta é não, então nós vamos ter que falar quase todos os dias. Porque enquanto isso não acontecer, eu não é. E certamente acho que não vai acontecer da noite para o dia, a gente precisa sim exercitar a gratidão. Porque, gente, as armadilhas para a gente se queixar são muito grandes. Concorda? O mundo é muito sedutor. A gente às vezes agradece da boca para fora e na realidade basta uma coisinha dar errado, alguém que não atende a nossa expectativa, uma frustração acontecer, lá estamos nós xingando e reclamando, todo mundo de novo. Nosso amado Chico, com todos os seus exemplos de bondade e de amor, nunca foi visto se queixando. Eu conversei com vocês, eu tive a alegria de encontrar o Eurípides alguns dias atrás, o filho amado que Chico cuidou com tanto carinho, que ele inclusive cuidou do Chico, e Eurípides teve a oportunidade na nossa conversa de confirmar uma fala que a doutora Marlene Nobre tinha comentado comigo em um evento que a gente participou junto, antes do desencarne dela, aliás, um grande espírito, diga-se de passagem, quando eu perguntava, doutora, me fala um pouco mais sobre a sua convivência com o Chico. E ela me falou várias coisas, mas disse uma questão interessante. Nunca vi, meu filho, o Chico se queixar. Com todas as perseguições, com todas as dificuldades que ele passava, nunca se queixava ou ficava falando mal de ninguém. Pelo contrário, e o Eurípides confirmou a mesma coisa. Embora sofresse perseguições, sofresse incompreensões, inclusive por parte de familiares, de correligionários da mesma religião, o Chico ainda assim preferia agradecer. E dizia ele que a gratidão era a proteção que a sua alma tinha contra as vibrações negativas, reconhecendo a presença de Deus. Então, meus amigos queridos, só nos resta sermos gratos uma vez mais. E aí, pelo que você vai agradecer? Exatamente agora. Pelo que você pode ser cada vez mais grato? Exatamente neste momento. Que Jesus te abençoe profundamente, a você, sua família, a todos que aí se encontram, viu? Luz e paz ao seu coração, com todo carinho. Nós estamos aqui na nossa jornada fora do país e deixando claro, eu compartilho essas viagens que a gente faz, Deus é testemunha, não por outro motivo, mas exatamente porque nós sabemos que muitas pessoas que conhecem pessoas nesses países que a gente tem tido a oportunidade de visitar e que desejam participar das atividades, tanto os tratamentos espirituais quanto das palestras, para a gente fortalecer essa conexão com a falange do bem. Então daí muita gente manda e-mail, mensagem para a gente, olha, quando você vier avisa, alguém da Pílula vai acabar chegando, então por isso a gente avisa. E eu vou estar postando depois a programação para aqueles que tiverem parentes aqui nos Estados Unidos. No mais, gratidão a Deus pelo carinho enorme, pelo respeito de vocês, pelo apoio em divulgar as pílulas do Evangelho e mais do que isso, por estarmos juntos nessa corrente do bem, ajudando uns aos outros a caminharmos com muito mais suavidade. É muito bom, a gente saber que nós temos uns aos outros, independentes de religião, de diferenças religiosas, culturais, independente do país que a gente viva, saber que o Evangelho nos une e por si só, com certeza, é um bom motivo para agradecer. Obrigado, Senhor, não é verdade? Por essa grande oportunidade de estarmos juntos, caminhando em direção a uma vida melhor, apesar das nossas dificuldades momentâneas na existência atual. Então que Deus te abençoe, vá lá, um ótimo dia para você, para sua família, para quem te rodeia. Como eu estava dizendo, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, luz e paz, e você já sabe, Até breve, até muito, mas muito breve, mas lembre-se, vai agradecer pelo que hoje? Entra lá no Instagram, foi ótima a enquete, eu li ontem a enquete maravilhosa, que as pessoas entraram para fazer comentários sobre o que elas estão fazendo para cultivar a simplicidade, e hoje o meu convite para você é você entrar e colocar a sua opinião, o que você faz para cultivar a gratidão. É impressionante, porque essa troca gostosa, ela estimula a aprendizagem mútua, E tem pessoas de várias religiões postando, pessoas de diferentes pontos de vista, isso vai só enriquecendo o nosso ponto. Então, se você ainda não sabe o endereço do Instagram, é insti.Ricardo Melo. Vai lá, seu comentário vai ser extremamente bem-vindo. Com certeza, na medida do possível, eu vou ler a todos, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, luz e paz, e até breve, até muito, muito breve.